Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem por um dos órgãos mais incríveis e, olha, mais trabalhadores do nosso corpo, o rim. Vamos descobrir juntos como ele funciona e, principalmente, como a gente consegue saber se ele está com a saúde em dia. Bom, para começar, vamos dar uma olhada no órgão em si. A imagem já mostra, não é só um filtro, né? É uma verdadeira usina super complexa com várias partes, cada uma com um trabalho específico. Desde essa camada mais externa, o córtex, até a parte de dentro, a medula. Agora se prepara para esse número aqui. 1.200 mililitros por minuto. Pensa só, é a quantidade de sangue que passa por um par de rins adultos a cada minuto. É um volume de trabalho assim absurdo e sem parar. E de todo esse sangue passando, os rins chegam a filtrar uns 180 litros de plasma por dia. É muita coisa, né? Mas o mais genial disso tudo é que eles são super inteligentes, eles reabsorvem 99% desse volume todo, devolvem para o corpo o que é importante e jogam fora só o que não serve mesmo. E olha, o trabalho deles vai muito além de só filtrar. Os rins são tipo multitarefa total. Eles controlam o equilíbrio químico do sangue, produzem hormônios que são cruciais tanto para a pressão arterial quanto para a produção de glóbulos vermelhos, ativam a vitamina D e, claro, garantem que os nutrientes bons fiquem e as toxinas saiam. É muita responsabilidade. Tá, mas a pergunta que fica é, como é que eles fazem tudo isso? A mágica acontece num nível que a gente nem enxerga. Então bora dar um zoom para entender essa mecânica por dentro. E aqui está ele, o néfron. Pensa nele como o verdadeiro motor do rim. Cada rim tem mais ou menos 1 milhão dessas pequenas unidades. É nessa estrutura minúscula, quase invisível, que toda a filtragem e o processamento do sangue acontecem de verdade. Esse processo todo pode ser resumido em 4 passos bem definidos. Primeiro, a filtração, que é quando o plasma sai dos vasos sanguíneos. Depois, a reabsorção, que é o momento de pegar de volta tudo que é útil. Aí vem a secreção, que é tipo uma limpeza extra, jogando fora mais algumas coisas. E por fim, a excreção, que é a formação do produto final que a gente elimina. Ok, com essa fábrica toda trabalhando sem parar, como é que a gente sabe se ela está funcionando bem? Como a gente dá uma nota para o desempenho dos rins? A boa notícia é que tem como medir isso. A principal medida para isso é a chamada taxa de filtração glomerular, ou a famosa TFG. Ela é o padrão ouro para avaliar a saúde renal. Basicamente, ela nos diz qual velocidade que os rins estão usando para limpar o sangue. Para medir essa TFG direitinho, a gente precisa de um marcador ideal. Uma substância no nosso sangue que seja perfeita para esse trabalho. E o que seria perfeito? Bom, seria algo que o nosso próprio corpo produz num ritmo constante e que só euzinho, digo só, é eliminado pelos rins. Sem desvio, sem ser reabsorvido, um caminho limpo. Então vamos conhecer os 2 marcadores mais usados, as principais pistas que a gente encontra no sangue para saber como anda a performance desses nossos filtros. O primeiro deles é a ureia. Sabe as proteínas que a gente come? Então, a ureia é o principal resíduo que sobra quando o corpo metaboliza essas proteínas. Mais ou menos 90% dela vai embora pelos rins, o que a torna um indicador importante da função renal. Mas, já adianto, não é um indicador perfeito. E olha que processo inteligente que acontece lá no fígado. A função dele é genial. Ele pega a amônia, que é bem tóxica para o nosso corpo, e transforma em ureia. A ureia é bem menos perigosa e pode viajar tranquila pelo sangue até chegar nos rins para ser eliminada. É uma baita estratégia de detox do corpo. Agora, vamos para o segundo marcador, a creatinina. Essa aqui tem a ver com os nossos músculos. Ela é um resíduo que sobra do metabolismo normal da creatina, aquela substância que dá energia para o músculo trabalhar. Como a gente pode ver, ela é produzida lá nas fibras musculares e olha que interessante, ela é quase que totalmente eliminada pelos rins. E a produção dela é bem constante, o que faz da creatinina um marcador super útil. Certo, então colocando as duas lado a lado, quem ganha? Geralmente a creatinina é um marcador mais confiável. Por quê? Porque os níveis dela no sangue são mais estáveis, não mudam tanto com a dieta, por exemplo. Já a ureia pode variar bastante e uma parte dela ainda é reabsorvida pelos rins, o que pode confundir a análise. Beleza, a gente já conhece os nossos marcadores, mas agora vem a parte mais importante. O que diabos esses números significam no exame de sangue? Entender isso é fundamental. Se a ureia está alta, o que chamam de azotemia, a causa pode ser algo que acontece até antes do sangue chegar no rim, tipo desidratação. Ou pode ser um problema no rim mesmo. E ureia baixa? Também pode ser um sinal, mas de outras coisas, como alguma questão no fígado ou até desnutrição.
Já a creatinina alta é um sinal bem mais direto de que a TFG, a tal taxa de filtração, está baixa. Ou seja, os rins não estão dando conta do recado. Mas atenção, ela também pode subir por causa de muito exercício ou em quem tem muita massa muscular. E se tiver baixa, geralmente tem a ver com perda de músculo. É exatamente por ela ser tão estável que medir o clearance de creatinina, que é basicamente a eficiência dos rins em limpar a creatinina do sangue, dá pra gente uma estimativa excelente da capacidade de filtração geral deles. É quase uma foto da saúde do rim. Uau! Depois de ver tudo isso, fica claro o trabalho incrível e sem descanso que os nossos rins fazem a cada segundo. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? O que a gente pode fazer no dia a dia para ajudar e proteger esses órgãos tão vitais? Fica aí a reflexão.